Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei prosseguindo com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Já expus até o capítulo 7 e hoje vou expor o capítulo 8. Não o capítulo 8 todo, porque serão necessários 2 vídeos para expor todo esse capítulo. Ele começa com a oferta para os crentes de Jerusalém. E lembrando a vocês que eu tenho uma playlist com os demais vídeos desta carta, não somente desta carta, mas também de outros livros do Novo Testamento. Eu vou deixar no card acima o link para que você possa assistir. Está aí. As coletas para os crentes de Jerusalém. Muito bom aí o texto. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Interessante é que Paulo ele começa e o assunto dentro da carta a respeito da coleta ou das ofertas para os crentes de Jerusalém, falando das igrejas da Macedônia para os crentes da igreja de Corinto. Interessante. Então ele usa, parece que o exemplo das igrejas lá da região da Macedônia para os irmãos ali da igreja da região da Caia, que é Corinto, porque Corinto está na península do Peloponeso, na Caia. E, por exemplo, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, os crentes de Bereia, eles estavam lá em cima na região da Macedônia, principalmente as 2 igrejas aí que temos carta, que foram direcionadas a elas, que é a carta aos Filipenses e as 2 cartas às igrejas ali da cidade de Tessalônica. Essas 2 cidades, elas estavam ali na região da Macedônia. A região da Maquedônia, está lá em cima, ali próximo ao mar Egeu, ali norte. E ele começa também, irmãos, os fazemos conhecer. Conhecer é gnorizo, fazer conhecido, o verbo. Fazer conhecido, a graça é charis. Charis é aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, boa vontade, favor. Também charis é favor. Então, presente da graça, prova da graça, benefício. Então, ele está querendo fazer aí conhecer o favor, a bondade de Deus concedida aí, o verbo é didome, dado, didome é dar algo a alguém de livre e espontânea vontade, ou seja, não é nada coagido, não é nada forçado. É que Deus deu às igrejas da Macedônia, as eclésias da Macedônia. E olha só, e ele explica, porque por meio através de muita prova aí é doquime. Doquime aí é teste, julgamento, tribulação
tríplices, ou seja, opressão, aflição, angústia, dilemas, a igreja passava. Então, no meio de muitas provas, tribulação, manifestaram a abundância. Abundância, o substantivo, periceia, a ideia de superioridade, no sentido aí de manifestar em superioridade, de alegria e a profunda pobreza. Interessante que Paulo ele usa profunda pobreza. Profunda aí, batos, dá a ideia de extremo, extrema pobreza, ou seja, que profundo vem de profundezas, muito profundo, profundidade, mas também fala de extremo, escassez, e fala de pobreza. Pobreza é pitorreia, que é miséria, profunda miséria deles que das igrejas ali da Macedônia. Superabundou é pereceu, é ceder em número, em grande riqueza. A riqueza aí não é riqueza material, aí a riqueza aí é no sentido da generosidade. Generosidade aí é uma atitude não egoísta, sincera, de manifestar essa disponibilidade de dar algo. Olha só, continuando. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Olha só. Porque eles quem? As igrejas da Macedônia, os crentes que congregavam ali nas igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia. E Paulo fala, porque eles testemunham, Senhor, quem viu, quem participou, quem é testemunha disso sou eu, não é mais ninguém, testemunha própria. Olha, na medida, ou seja, na medida aí, a palavra grega é no sentido de acordo com as suas posses, ou seja, posses aí é poder, riqueza, aquilo que a pessoa possui, e mesmo acima delas, ou seja, mesmo acima das suas posses, se mostraram voluntários. Voluntários aí, auturateos é um adjetivo, altairetos, de livre escolha, por iniciativa própria. Ninguém forçou, ou seja, eles de iniciativa própria, eles pediram a Paulo. E pedir aqui, deomai, o verbo é suplicar, fazer súplicas. Eles suplicaram, um pedido intenso, com muitos rogos aí a ideia de insistência, rogos pedindo, a súplica, parece que até uma redundância, porque pedindo nos deomai é súplica, e rogos também, que é paraclesis, também é rogar, um pedido. Olha, muitos rogos, a graça, ou seja, a graça e o favor de participarem da assistência. Assistência aí, o substantivo é koinonia. Koinonia é fraternidade, associação, comunhão, ter parte nesta ajuda aos santos. Quem são esses santos aqui? Os santos que estavam em Jerusalém. Os irmãos ali de Jerusalém que estavam passando por muitas necessidades. Então a igreja ali da região da Macedônia, eles suplicaram a Paulo, pediram com intensidade: Paulo, nós queremos ajudar os irmãos de Jerusalém. Mas eles eram pobres,
extrema pobreza, não era uma região tão próspera como ali a cidade de Corinto, que era um lugar onde a rota comercial passava. Não, lá eles eram pobres, extrema pobreza, Paulo fala aí. Mas mesmo sendo pobres, eles rogaram, suplicaram a Paulo para que eles pudessem participar dessa assistência aí, dessa koinonia, dessa comunhão, o repartir do pão com os demais irmãos. Olha só, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Interessante. Então, olha, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo. Eles primeiro se doaram ao Senhor. Os irmãos ali daquela região, primeiro eles se doaram ao próprio Deus. E quando a pessoa se doa ao próprio Senhor, se doar ao próximo é uma questão aí de oportunidade. Surgiu oportunidade, os crentes já estão se doando ao próximo, porque primeiro eles já doaram-se ao Senhor. Por isso que, olha, não somente fizeram como nós esperamos, mas deram-se mesmos primeiro. Primeiro aí é próton, em primeiro lugar, é a primícia, o principal, ao Senhor. E depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou, ou seja, essa atitude da igreja, das igrejas ali da região da Macedônia, fez com que Paulo enviasse uma carta para as igrejas ali, para a igreja de Corinto, para que eles fizessem também o mesmo. O que nos levou, olha aí, a recomendar. Recomendar aí é paracaléu, o verbo é convocar. Ou seja, levou a convocar, recomendar, encorajar a Tito. Tito era o companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Que como começou, parece que a atitude primeiro de coleta começou na igreja de Corinto. Mas, em determinado momento, eles simplesmente esfriaram. Pararam de levantar essas ofertas. E assim, como começou. Então, eles tinham, no início, tomado essa atitude de levantar ofertas para serem enviadas para a igreja, para os santos ali de Jerusalém. Mas pararam. Olha, que como começou, assim também complete. Ou seja, que vocês terminem esta graça aí novamente rares entre vós. Vamos mais aí. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Ou seja, assim como vocês são abundantes em tudo, abundar aí novamente pereceu, ter muito, algo em abundância, ou seja, tudo eles tinham em abundância, tinha sobrando, eles tinham fé sobrando, que é pistes, eles tinham palavra, ou seja, o estudo da palavra, o logos, o saber, que era o gnosis, que é esse substantivo, em todo o cuidado aí é diligência em executar, ansiedade em executar, e em nosso amor, agape, para convosco, assim também abundeis, ou seja, assim como vocês são abundantes em tudo, né? Neste quesito que é levantar ofertas, vocês também devam ser abundantes nesta graça. Olha, e aí ele fala no 8, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros
a sinceridade do vosso amor. Não falo na forma de mandamento, ou seja, eu não estou obrigando vocês, eu não estou mandando vocês fazer isso, mas para provar, ou seja, doquimazo aí, provar aí, mostrar, reconhecer como genuíno, a diligência novamente aí, esse desejo de fazer algo para provar pela diligência de outros, a sinceridade, aí essa maneira genuína, verdadeira do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele está falando o seguinte: pois conheceis a graça, o favor de Deus, o favor de Jesus, que Jesus sendo rico, ele sendo Deus, e rico aí, eplôcios, ter em abundância, ele se fez pobre. Jesus sendo rico, criador de todo o universo, ele se fez pobre. Ele nasceu de uma família de carpinteiro. José, ele era carpinteiro em Nazaré, pobre, família pobre, não tinha recursos, ele se fez pobre. Por quê? Por amor de vós. Ou seja, Jesus sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, de quem? De Cristo, vocês, irmãos de Corinto, tornasseis ricos. Por quê? Porque todo aquele que recebe a graça e a salvação do Senhor é rico. Não rico material, mas rico espiritualmente. Porque a maior riqueza de um ser humano na face da terra é ser salvo, servo de Cristo Jesus. É a maior riqueza. Porque os bens materiais aqui desta vida, todos eles são passageiros. Tudo fica aqui. Após a morte de uma pessoa, todos os seus bens, todas as suas riquezas, elas ficam nesta terra. Ele não leva nada para a eternidade. Ele somente vai levar aquilo que ele fez em vida, que é servir a Deus, ser um servo autêntico, fiel e fazer boas obras. Não que as boas obras venham salvar alguém, mas o fato de ser salvo gera nesta pessoa esse desejo de fazer boas obras. E nisto, o 10 aí, nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isso. Ou seja, ele está dizendo, desde tem um ano que vocês começaram a fazer, e nisso dou minha opinião. Opinião aqui é gnome, minha visão, meu julgamento. Pois vós outros, ou seja, vocês aí de Corinto, desde o ano passado, a palavra perúcio é o último ano, um ano atrás. Principiaste aí, a ideia começou, vocês começaram nessa prática. Mas também o querer, ou seja, tanto a prática como o querer, vocês iniciaram isso. Aí agora no versículo 11 ele diz: completai agora a obra começada, para que assim como revelaste a prontidão no querer, assim o leveis a termo, segundo as vossas postas. O que pode dizer? Complete agora, termine agora esta obra que vocês começaram. Olha, assim como revelaste aí é protúmia, a disposição em querer ajudar alguém, prontidão no querer, leveis a termo aí, epiteléu, que é dar fim, ou seja, termine isso, segundo as vossas posses. Isso aqui posse aqui segundo o que vocês têm. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Olha,
Porque se há boa vontade, se a pessoa está ajudando com a inclinação, com disposição de mente, de boa mente, será aceita. Ou seja, será bem recebido. A palavra grega aqui é o prosdectus. O prosdectus é bem recebido. Conforme o que o homem tem, ou seja, conforme as suas posses, e não segundo o que ele não tem. Ou seja, se não tem, beleza, não precisa ajudar. Agora, se tem, ajude. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, nada, não teve demais, e o que pouco não teve falta. Ele cita lá no Êxodo, quando o maná caía, eles recolhiam, ele cita o Êxodo. Então, ele está dizendo o seguinte: porque vocês têm que dar de boa vontade segundo as suas posses, não acima de suas posses. Por quê? Para não correr o risco de você pegar tudo que você tem e dar para os irmãos ali de Jerusalém e depois vocês próprios terem falta. Porque não é para que os outros tenham alívio. Quem estava passando necessidade? Os irmãos de Jerusalém. E vós sobrecarga. Ou seja, sobrecarga é tríplice, aflição, angústia. Ou seja, os irmãos lá vão ser aliviados, anesses, que é o substantivo, daí alívio, descanso. E vocês de Corinto vão passar agora a necessidade. Mas o seguinte, é para que haja igualdade, equidade, equilíbrio. É algo que igualar. Se você tem um pouco, não dê tudo, mas dê segundo a sua posse, para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, quem? Os irmãos de Jerusalém, de modo que a abundância daqueles, os irmãos de Jerusalém, venha suprir a vossa falta. E assim haja o quê? Igualdade. O que Paulo está chamando aqui que haja igualdade. Cada um reparta aquilo que for possível para que os irmãos de Jerusalém tenham abundância e que eles tenham abundância e vocês também tenham. Por isso que vai citar aqui o Êxodo. O Êxodo está escrito: quando mediram com o jarro, não tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Está falando do maná. Então, cada um recolhia e não faltava. As pessoas comiam o maná e não faltava. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Pois bem, eu vou ficando por aqui, porque senão o vídeo vai ficar grande, 24 minutos. Então, no próximo vídeo eu continuo com esta exposição neste capítulo 8. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que o Senhor te abençoe abundantemente.